Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pinto, eu sou professor da UNEB, no momento estou pró-reitor de Ações Afirmativas e estarei aqui com vocês esta tarde, mediando uma das mesas do webinário da PROAF no Novembro Negro. O webinário que trata de ações afirmativas, né? A gente trabalha no seguinte recorte: os avanços, os desafios e as novas perspectivas. Estamos acontecendo, né, já desde segunda-feira, hoje é o último dia do evento, e agora à tarde nós teremos uma mesa para tratar do seguinte tema: empreendedorismo de negros e mulheres, com base na Lei Estadual 13.208 de 2014. Gostaria de agora, sem maiores delongas, agradecer a presença de todas, todos e todos que nos acompanham neste momento no YouTube da TV UNEB, assim como agradecer a toda a equipe técnica da Ascom, da TV UNEB e da PROAF, que tem dado suporte maravilhosamente bem até aqui neste seminário, com todas as dificuldades naturais que se apresentam na organização de um evento. E agradecer especialmente às professoras, professores, estudantes, ativistas, membros de comunidades que têm participado das nossas mesas, especialmente desta mesa agora. Eu gostaria de agradecer e convidar para a nossa tela o professor doutor José Cláudio Rocha, do CDRH UNEB. Professor José Cláudio, seja bem-vindo. Posso iniciar a minha fala, Marcelo? Isso, é só uma saudação inicial agora. Tá, entendi. Então, assim, cumprimento a todos vocês. Eu sou José Cláudio, sou professor titular da UNEB, sou do campus de Camaçari e sou diretor do Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades. E na minha fala eu explico melhor para vocês o que é o centro. Obrigado, professor. Bem, gostaria de convidar também para compor a nossa mesa desta tarde a professora mestra Andressa Ferreira, da UNEB também. Por favor, Andressa. Boa tarde a todo mundo, todos e todes. É um prazer estar com vocês. Eu sou da UNEB, estou na UNEB do campus 21, em Piauí, Bahia, e tenho trabalhado aí nos últimos tempos com o tema sobre afroempreendedorismo feminino. Então, estaremos hoje compartilhando alguns dos conhecimentos adquiridos. Obrigada pela presença aí de todos. Obrigado, Andressa. Gostaria de convidar também para compor a nossa mesa Inamara Joyce dos Santos. Ela é discente de administração do DEDC Campus 12 da nossa querida UNEB. Bem-vinda, Inamara. Obrigada, professor Marcelo, a minha mestra Andressa e todos presentes aqui. Uma boa tarde a todos, todas e todos. Gostaria de convidar agora também, na verdade, informar que também vai compor a nossa mesa Gilberto Batista Santos. Ele é advogado, ele é discente do GESTEC. Só que no momento, por uma questão de problemas de energia, né, no prédio onde ele está, ele talvez esteja com dificuldade de acesso à câmera. E por isso, daqui a pouco, ele deve sinalizar e passará a integrar a nossa mesa aqui nessa tarde. Bem, como vocês já sabem, eu falei inicialmente, eu sou Marcelo Pinto, né, sem maiores delongas na apresentação do currículo, mas estou muito feliz em estar aqui com vocês essa tarde, viu, professor Cláudio? O professor Cláudio é um longo parceiro nosso desde a época de CEPAIA, e mesmo antes do CEPAIA, nós já tínhamos nos encontrado em alguns eventos da UNEB, ainda quando era professor do curso de Direito de Paulo Afonso, e depois do DCH, aqui em Salvador, e tivemos sempre um diálogo muito proveitoso, né? Principalmente na linha de direitos humanos, economia. Temos trabalhado e pensado juntos projetos que alavancam a questão do campus avançado da UNEB ali no Pelourinho, e a gente acredita que é um caminho muito forte e potente para uma maior equidade no acesso à educação para as pessoas que estão ali naquela região do centro histórico ou de outras partes da cidade, bem como toda a representatividade que aquele local traz e que pode trazer contribuições significativas
que já traz hoje com os centros que ali participam, né, com o Diadorim, o CDRH, estão ali alocadas da UNEB. Então, eu gostaria de imensamente agradecer ao professor José Cláudio, eu sei que tem uma agenda bastante extensa, mas com muito carinho se disponibilizou a estar aqui conosco hoje à tarde para discutir um tema tão relevante que é o tema do empreendedorismo. Tá? E eu acredito que teremos brilhantes falas e eu vou apresentar cada um dos palestrantes à medida em que o evento for acontecendo. O professor e as professoras e os estudantes, cada um terão 15 minutos para propor sua fala, depois nós abriremos para os debates, perguntas, interlocuções, etc. Então, inicialmente vamos conversar com o professor José Cláudio Rocha. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, pela UFSC, Centro de Ciências Jurídicas, CCJ, Núcleo de Pesquisa em Direito Internacional, ENE, doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação pela UFBA, especialista em Administração Pública pela Universidade Estadual de Feira de Santana, nossa querida UESFES, especialista em Gestão de Projetos de Pesquisa e Pós-Graduação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Ensino de Ética, Desenvolvimento e Capital Social no Instituto de Estudos Avançados para as Américas, o INEA, e da Organização dos Estados da América, OEA, especialista em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, tá? E também professor e pesquisador nas linhas de Desenvolvimento e Humanidades, professor titular da nossa querida UNEB, é coordenador, como ele mesmo já colocou, do Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades, o CDRH. Então, professor, dentre outras e diversas outras coisas que constam no seu longo, formidável e admirável currículo, estas são as que nós colocamos aqui esta tarde para que o público que nos ouve possa compreender melhor seu lugar de fala. E sabemos que estamos agora em excelentes mãos. Então, vou te passar a palavra pelo tempo que nos foi ajustado. E fique à vontade, professor. Estamos na expectativa de aprender bastante esta tarde. Bom, queria agradecer primeiramente ao CEPAIA pelo convite e à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, ao professor Marcelo Pinto, ao professor Euclides, a Juliana, toda a equipe da PROAF e do CEPAIA, né? Reforçar essa importância da parceria, né, dos centros de pesquisa ali no Centro Histórico e para todo o estado da Bahia, porque o trabalho que nós realizamos não fica só limitado ao território metropolitano, mas a todo o estado da Bahia, e falar da importância, né, de que a gente possa estar sempre trabalhando em conjunto para não sobrepor, né, atividades, né, e a gente poder tirar o máximo de proveito da nossa inteligência universitária, né, é o que eu sempre falo, né, e é uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, né. Então, agradeço bastante a vocês o convite e essa oportunidade de compartilhar conhecimento, é o que eu busco sempre, porque nós estamos num momento aí de transição entre a sociedade industrial e a sociedade do conhecimento, e nós precisamos investir, né, massivamente na educação das pessoas, na formação das pessoas para essa nova sociedade. Até porque, das leituras que faço, dos economistas que eu trabalho, que é o Stiglitz, né, que foi Prêmio Nobel de Economia em 2001 e demonstra como a assimetria da informação nas economias, né, ele demonstra em números que assim, o grande diferencial entre as nações mais desenvolvidas, né, e as nações que estão em desenvolvimento, buscando seu desenvolvimento, é justamente a formação de seu povo, né? Não são equipamentos, não são máquinas, não é o capital, e sim a formação, os bens culturais e educacionais que o povo tem. Eu vim falar para vocês hoje, trazer assim, uma primeira informação de um projeto que nós desenvolvemos desde 2013, né, que é o apoio ao empreendedorismo de mulheres e negros no estado da Bahia, com base na Lei 13.208 de 2014, que é uma lei que trata justamente do plano, do fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres, né? E por que nós fizemos essa opção? Até 2013, eu fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UNEB, né? E tinha a missão de acompanhar o projeto da Agência UNEB de Inovação.
e a rede NIT Nordeste. E eu percebi no atendimento tanto da Agência UNEB de Inovação como da rede NIT Nordeste, de que os NIT estavam focados em trabalhar com empresas de base tecnológica dentro de uma visão capitalista, né, do modelo capitalista. E muitas vezes eu via os empreendedores econômicos solidários chegarem, né, seus empreendimentos, né, buscando apoio dessa rede, e não conseguiam o apoio. Hoje, a agência já se abre para esse tipo de atendimento, né, até pela experiência do CRDH ter colaborado nessa percepção da importância de atender a esses novos, né? Então, eu comecei a me preocupar, como pró-reitor, justamente com aquele empreendedor, aquela pessoa, aqueles empreendedores que queriam empreender, mas não estavam no escopo das agências como o SEBRAE, não estava no escopo das agências como o NPI, não estava dentro dos objetivos dos núcleos de inovação tecnológica das universidades, né? Eu vi vários casos chegarem na Agência UNEB de Inovação e disse, não, mas esse caso aqui não está dentro do nosso escopo, dentro do nosso objetivo. E eu falei, poxa, esse pessoal merece o atendimento. Ele deve ter o atendimento. Por que não tem o atendimento? E mesmo como pró-reitor, eu não consegui mudar isso. Então, quando eu deixei a pró-reitoria, eu falei, vou criar incubadora para essas pessoas. Para essas pessoas que não têm, vou criar, não. Assim, eu saí com a ideia de criar a incubadora, né? E fui fazer o pós-doutorado, e quando eu voltei do pós-doutorado, eu implantei esses projetos aqui em Salvador, né? Com base nessa lei que tinha acabado de sair, que falava do fomento a empreendedores negros e mulheres, e como militante de direitos humanos, eu tenho essa preocupação de ver a inovação do ponto de vista dos direitos humanos, né? Até um convite que eu faço a vocês, né? A gente fala muito em pensar fora da caixa. Mas será que as pessoas conseguem pensar de fato fora da caixa? Porque, assim, a maior caixa é o capitalismo, né? As pessoas falam tanto, usam esse jargão que é até bastante combatido hoje, pensar fora da caixa, pensar fora, mas, assim, pensa o tempo inteiro dentro de padrões capitalistas. E a gente começou assim, como é que a gente pensa uma alternativa de economia, de organização econômica que não seja essa capitalista, excludente, geradora de tantas violências, né, como o capitalismo gera, né, e de tanta competição dentro de uma perspectiva tão egoísta, né? Como é que nós podemos usar a solidariedade como elemento central do processo, né? Porque até durante a minha tese de doutorado eu defendi essa ideia, né, de que a solidariedade é um elemento tão importante ou mais do que a competição capitalista, né? E a gente consegue provar isso no Centro de Referência de Desenvolvimento e Humanidades, que reúne vários projetos, inclusive esse projeto com os empreendedores econômicos solidários, né? Então, convido a vocês a olhar para fora da caixa do capitalismo, do consumo, né? Eu ouvia sempre do professor Milton Santos que o maior fundamentalismo que nós temos é o consumo de coisas desnecessárias, que prejudicam o meio ambiente, né? Prejudicam a nossa relação com a natureza. E tudo isso precisa ser revisto nos moldes. Assim, eu não vou ensinar uma economia que é uma economia baseada na ostentação, baseada no desperdício, baseada na... Eu não vou fazer isso na universidade. Eu vou pensar uma economia conectada com a natureza, uma economia que pensa o indivíduo, a melhoria da qualidade dos indivíduos, uma economia que pensa a melhoria das relações sociais, uma economia que pensa a melhoria da nossa vida na cidade e nos campos, uma economia que pensa uma melhor relação nossa com o meio ambiente. É isso que eu busquei no projeto da economia, e muitas vezes você é cobrado do ponto de vista dessa visão capitalista, né? Então, assim, é esse convite que eu deixo para vocês. Vamos pensar fora das caixas. A gente começou a trabalhar dentro das novas economias, porque a economia do conhecimento trouxe essas novas economias. A economia criativa, que não era observada na época. Então, a nossa incubadora foi a primeira, se não me engano, a primeira incubadora a trabalhar com a economia criativa e apostar na criatividade. A economia colaborativa, a economia solidária, repensar a economia solidária, e os nossos projetos eram de economia solidária. E hoje nós temos aí, por exemplo, o projeto da economia de Clara e Francisco, né? Um projeto que está sendo proposto de repensar essa relação com a economia, e eu vou participar agora de um congresso nacional desse tema. Então a gente tem buscado nessas novas economias, né, uma forma de fortalecer os empreendimentos, a organização coletiva, a produção em rede desses grupos, sem que para isso se tenha que ter perspectivas egoístas, perspectivas de
é um consumo exagerado, é um consumo que não seja responsável. Então, nós lidamos com todos esses elementos, né, para poder trabalhar. Uma outra coisa que eu convido vocês é não pensar a partir dos estereótipos. Poxa, eu vi essa semana o cara assim, nós não queremos nada muito acadêmico. O fato de eu ser professor quer dizer que eu não tenho a competência, eu, Marcelo, Euclides, que somos aí do CEPAI e do CRDH, o fato de nós sermos professores da universidade tira a nossa competência como economista, como administrador, como advogado de empresas, né? É só porque eu sou professor, eu deixei de ser competente nessas áreas? Quando eu vim para cá, para a incubadora, porque eu já tive experiências anteriores como empreendedor, né? E fui gestor de uma ONG com grandes projetos durante 15 anos. Eu não vim à toa. Mas as pessoas fazem a leitura pelos estereótipos, né? Os acadêmicos são os teóricos e o mercado são os práticos, né? Não é verdade isso. Isso é uma leitura a partir de estereótipos. Quer ver uma outra questão que eu coloco para vocês, que eu chamo vocês a uma reflexão nesse momento? A gente fala muito da tríplice hélice, da quádrupla hélice, mas quando se fala da universidade, mas a universidade ela é teórica, é como se a gente não vivesse no mundo real. Gente, coloque uma coisa na cabeça. Depois da Segunda Guerra Mundial, não existe inovação no mundo que dê certo, que não passe por dentro de uma universidade. Uma vez eu vi de uma empresa de base tecnológica, o cara falou para mim assim, professor, enquanto nós não tivermos o apoio da universidade, a gente vai continuar fazendo o que o pedreiro faz na obra. Porque assim, a parte de concepção dos softwares, sem o apoio da universidade, as empresas de base de tecnologia vão continuar só programando aqui, fazendo a parte de programação, né? A construção da parte física, que não é o que tem o maior valor agregado, né? Então, assim, a gente tem que pensar fora dessa caixa de fato, né? Rever nossos conceitos, né? Não ficar sonhando lá com o Vale do Silício, né? Porque eu ouvi até de um especialista lá de Recife, que eu gostei bastante, que aqui ele disse lá, o Vale do Silício é o Vale do Suplício, né? Porque para você ter um projeto ser observado lá é uma dificuldade tremenda, né? E assim, o nosso projeto ele se assemelha muito mais ao que há de inovação pelo mundo, que não é o Vale do Silício, mas sim o que acontece na China, na Índia, em outros espaços do mundo, né? E a gente começou a olhar para essa outra economia, a economia solidária, né? Pensando nas novas economias, porque assim, a economia criativa foi trazida para a gente, né? Economia solidária, como é que a gente conecta tudo isso e pensa coletivamente do ponto de vista de formação de tecnologias sociais, né? E a gente sabia também que não existe projeto sem beneficiário, né? Em inovação a gente não discute inovação sem beneficiário, qual é o público beneficiário, e a gente foi constituindo os elementos dessa nossa incubadora tecnológica de economia solidária e criativa, né? Que vem trabalhando ao longo desse tempo com redes e coletivos de entidades negras, vem trabalhando com esses grupos, a gente já conseguiu levar vários equipamentos para esses grupos, né? Conseguimos também gerar várias tecnologias sociais, né? Melhorar as condições de trabalho e renda dessas pessoas, e nós trabalhamos dentro do PPA do Estado da Bahia, que trata das tecnologias sociais e fala que essas tecnologias estão voltadas para melhorar a inclusão social e produtiva dessas pessoas, que é o nosso grande objetivo, é incluirmos do ponto de vista social e produtivo, que nós sabemos que há um casamento entre direito ao desenvolvimento e direitos humanos. Não adianta eu falar em direitos humanos, em cidadania, é um conjunto de direitos, se a pessoa não tem inclusão produtiva, se ela não consegue gerar renda, trabalho, que ele consiga se sustentar, né? Sem as políticas públicas. E a gente vai trabalhando esses temas com os nossos parceiros, né? Nós vamos conectando esses parceiros a esse debate. Então, a gente vem trabalhando essa ideia dentro da universidade, através da nossa incubadora, né? Uma boa notícia que eu trago para vocês aqui é que a gente conseguiu agora um apoio da SECT, né? A SECT está investindo no sentido de tornar o CRDH o primeiro Instituto de Tecnologias Sociais da Bahia, para que a gente consiga dar esse apoio
a esse desenvolvimento de tecnologias sociais do Estado, aquilo que a gente já vem fazendo, a ideia é amplificar esse trabalho, né? E agora com o apoio da SECT e com esse foco ali naquela região que nós estamos no Pelourinho, trabalhando para todo o estado da Bahia, mas tendo sempre, né, a questão tendo o Pelourinho como centro de convergência dessas tecnologias sociais, né? E, assim, o que a gente traz para o debate dessa discussão da Lei 13.208, que estabelece essa lei, na verdade, o Plano Estadual de Fomento ao Empreendedorismo de Negros e Mulheres, que são duas categorias que a gente sabe que tem mais dificuldades para empreender, né? Isso ainda é uma realidade. O próprio acesso das meninas à tecnologia, ciência e inovação é mais reduzido. Elas são mais vítimas do não acesso dessas tecnologias. E o nosso projeto é justamente atuar sobre essas causas, né? sobre esses problemas que nós vemos, né? E isso tem sido feito através da incubadora, que é um dos nossos laboratórios que interage hoje com mais outros 9 laboratórios, e agora com a chegada do Espaço Colaborar e de outros projetos, a gente vai conseguir agora amplificar e ampliar ainda mais e contar com o apoio da SECT. Mas, assim, eu sempre falo para vocês que vocês têm que ver nossos projetos de uma outra forma, e não ver o projeto, né, do ponto de vista desse estereótipo que o mercado coloca, por exemplo, quando coloca a ideia de que a inovação só acontece no mercado. Isso, se você for para os números frios, você vai ver que isso não é real. Quem banca a inovação em qualquer lugar do mundo ainda é o Estado. O mercado ele não tem uma característica própria para investimentos de longo prazo, né? Quem faz investimento de longo prazo é o Estado, e o mercado tem o seu papel, porque é um sistema. Quando nós falamos da quádrupla hélice, e eu aceito isso, nós pensamos no mercado, no papel das universidades e centros de pesquisa como fomentador da difusão desse conhecimento dentro desse sistema, né? Das empresas, dos empreendedores e da sociedade civil organizada, que tem uma série de iniciativas que, às vezes, faturam mais do que muita empresa. Eu conheço OS que chegam a faturar mais de R$1 bilhão na área da saúde hoje. Imagine as OS que trabalharam com Covid agora, 19, o quanto essas OS não movimentaram, empregaram de pessoas, né, nesse trabalho. Então, essa a discussão, né, que a gente traz, né, para vocês. Tivemos bons resultados até agora, acumulados, né, com esses grupos de trabalho. Criamos o Congresso de Turismo Étnico Afro, que é uma das vertentes muito forte, né? Podemos ter aí a criação de uma lei de turismo étnico afro, né? Então, são coisas que vão sendo geradas a partir das demandas que nos são trazidas pelos grupos, né? Então, o nosso papel é uma questão também importante para nós, não é de nós sermos os protagonistas do processo. Nós reconhecemos que o protagonismo é dos movimentos populares, dos empreendedores sociais, né? Mas nosso papel é de assessoria. Meu papel como advogado, como economista, como profissional é de assessorar esses grupos, né? E eu não abro mão de forma alguma de ficar pensando só em atender grupos que são com grande potencial de escala, né? Eu quero continuar atendendo aqueles grupos menores, quero continuar atendendo aqueles que precisam da apoio da universidade até, já estou concluindo, Marcelo, porque eu falava isso para algumas pessoas na semana passada, a nossa universidade ela é marcada por ser uma universidade popular, e para mim isso significa muito, né? A UNEB ser universidade popular é atender justamente aqueles que, se é uma grande empresa, ela não precisa da UNEB. Quem precisa da UNEB é o pequeno empreendedor, é aquele jovem que quer começar o seu trabalho. Com isso, eu não quero dizer que ele não possa alçar grandes voos, né? Que ele não possa se tornar um negócio para faturar milhões de reais ou de dólares. Mas tudo tem seu tempo, né? Tem seu amadurecimento e sua maturidade. Obrigado, espero não ter abusado aí da paciência de vocês. Nós que agradecemos, professor Cláudio. Muito obrigado pela bela explanação. São pontos muito interessantes esses que o colega traz. E a gente, de fato, precisa pensar a economia fora da caixinha, esse modelo neoliberal retrógrado que nós estamos vendo aí conduzindo a economia nacional a um modelo excludente, que só agrega valor e dinheiro a quem já tem dinheiro. Ele não faz a base da população.
que ganha muito menos, né, se desenvolver ou crescer, mas, na verdade, gera subempregos, empregos informais, precarização de relações de trabalhos, aumentos de terceirizações, e o que a gente tem visto cada vez mais é um empreendedorismo também muito baseado em pouco conhecimento, e eu acho que a academia precisa sim estar presente nessas relações para trazer o seu suporte teórico e também prático, é lógico. E eu conheço o seu trabalho, sei que, de fato, é um professor que consegue transpor para a atividade prática e concreta toda aquela bagagem teórica que possui e que tem ajudado muito com seus projetos no desenvolvimento da UNEB, de outros estudantes, pesquisadores, pesquisadoras, e também na geração de emprego e renda. Eu tenho algumas experiências acompanhando futebol, principalmente amador, nos bairros de Salvador, e tenho visto várias coisas que, como você bem colocou aqui, se aproximam muito dessa lógica da economia solidária, de uma economia participativa, que muitas vezes parecem ser pequenos núcleos ou pequenas coisas, mas que produzem efeitos muito significativos, desde a parte de especializações de sublimações de camisas, pessoas que se desenvolvem e se habilitam para promover designers de cartões, e uma série de outras atividades que giram, né, do entorno daquela atividade esportiva. Então, assim, eu acho que a gente pode pensar também estratégias sempre de vinculação ao lazer, ao esporte, à cultura, de um modo em geral, como estratégias de enfrentamento da população negra, principalmente porque é a mais pobre e a mais atingida em todos os aspectos, em todas as situações de índices negativos, seja de desemprego, seja de insegurança alimentar, seja de falta de saneamento básico, seja de falta de segurança nas relações de trabalho, de vítimas de discriminações na relação de trabalho. Então, assim, eu gostaria só de agradecer a sua fala, e agora eu vou fazer aqui um comentário rápido sobre as pessoas que estão nos assistindo, tá, nos acompanhando aqui na live, aquelas pessoas que deixaram, claro, a vinculação de onde estão aqui, conforme a mediação da TV UNEB pediu. Gostaria de mandar um abraço aqui para Rosenilma Vieira, né? Pedagogia Campus 8, Paulo Afonso. Muita saudade da cidade de Paulo Afonso. O pessoal do NUP do DCH1 também está nos acompanhando sempre aqui nas nossas atividades. Vanessa de Assis, do Campus 21, da UNEB também. Bruna Souza, que é do curso de Letras da UNEB, do Campus 22, de Euclides da Cunha, né? É o campus lá da nossa querida professora Thelma, que também está aqui na ProAf conosco. Jamile Santana, Educação Física, da UNEB, Campus 4, Jacobina. Yara Oliveira, de Administração, Campus 12, Guanambi. Crislene Silva, da UNEB, Campus 21 e Piauí. Olha que massa. Muita diversidade. Esse é um evento, de fato, que foi construído por diversas mãos, ouvindo todos os departamentos da UNEB, dando a possibilidade de todos os professores e professoras que quisessem participar, agregar na formação desse evento, e assim o foi construído a diversas mãos, com a ajuda dos NUPs, dos centros de pesquisas, e por isso que ele tem sido um sucesso, como tem sido. Gostaria de mandar um abraço aqui também, que eu vi passar aqui rapidamente na live, acredito que ainda está aí, Rodrigo Magno, que é estudante do CEPAIA, do curso de Metodologia da Pesquisa, a pessoa da qual também eu abraço todos os estudantes e estudantes do curso de Metodologia de Pesquisa do CEPAIA e dos outros cursos, né, que nós já tivemos lá, principalmente com o projeto Ser Mais, que formou diversos estudantes para o mercado financeiro. Aqui eu saúdo a professora Luísa Passos, que é uma baluarte no desenvolvimento de projetos dessa natureza, e o professor Euclides, que hoje é diretor do CEPAIA, é servidor da UNEB e foi um dos pilares para a construção dessa atividade, desse curso de formação. Então, fiquem atentos sempre, que o CEPAIA vai estar produzindo sempre muitos cursos bons e importantes, assim como os outros centros, o de Adurim, o CDRH, o Opará, etc. Vou agora chamar a nossa próxima convidada, né, para que possa vir à mesa e fazer a sua explanação por 15 minutos do tema que a gente já colocou aqui.
A nossa próxima convidada é a professora Andressa de Souza Santos Ferreira. Por favor, Andressa. Olá, pessoal. Olá a todos. Obrigada, professor Marcelo Pinto. O professor José já trouxe bastante informação útil e aplicação de todos esses conceitos que eu vou apresentar de uma forma breve para vocês a respeito do afroempreendedorismo, que se refere ao empreendedorismo voltado para a população negra. Vou te apresentar mais um pouquinho a comunidade. À vontade. Vamos lá. Andressa, ela é administradora, mestra em Economia Regional e Políticas Públicas pela UESC, docente da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia do Campus 21, onde desenvolve pesquisas sobre afroempreendedorismo feminino e projetos de cunhos extensionistas como empresa júnior. É docente do eixo de Gestão e Negócios do CEP, Regis Pacheco, atua como mentora voluntária do projeto Empreende, Instituto Jô Clemente, São Paulo. Andressa, agora é contigo, meu. Obrigada. É um prazer falar com vocês. Saudar também o pessoal aí que está acompanhando no YouTube. Eu já vi que tem bastante gente do Campus 21. É muito bom estar com vocês, mesmo que virtualmente a gente se sente acolhido aí, vendo alguns rostinhos conhecidos no chat. Então, gente, nos últimos tempos eu vim trabalhando com um tema que me chamou muita atenção e meio que me trouxe uma atuação na pesquisa com uma causa que eu me sinto muito próxima, que é a reivindicar uma economia mais popular e mais justa, considerando todo o contexto que a gente vive, as limitações, a desigualdade existentes no nosso país, o racismo estrutural, porque a gente precisa trazer essas revoltas, indignações, e essa luta, de fato, para onde a gente atua. E formada em administração, iniciando a carreira acadêmica, né, após o mestrado e na vivência com a docência, através da seleção pública aqui na UNEB, eu percebi que apenas comentar em sala de aula não era suficiente, que a gente tinha que, de fato, trazer essa contribuição. E com o edital da PROAF, o edital número 64 de 2020, a gente conseguiu colocar no papel essa iniciativa e hoje a gente faz um trabalho de pesquisa e mescla um pouquinho com a extensão com duas bolsistas. Inicialmente era a Vanessa e Inamara, e agora Inamara permaneceu, como Vanessa graduou, agora está a Yara Oliveira, que apareceu aí agora. Então, gente, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Pelo conceito do mainstream, né, pelo conceito que a gente já conhece, empreendedorismo é uma ação que envolve uma atitude criativa, a inovação. Schumpeter já dizia isso e reivindicava muito essa questão da criação, da destruição criativa para atuar de uma forma eficaz dentro do ato de empreender. Só que, dada a nossa realidade brasileira, nacional, que é muito complexa, a gente percebe que existe uma disparidade até mesmo nessa atitude empreendedora. E compostos por uma população de maioria negra, pelo IBGE, né, 56% da população brasileira é negra, que é composta por pretos e pardos, a gente tem aí uma disparidade gigante. Dentro do empreendedorismo existem duas motivações para empreender, que é o empreendedorismo por oportunidade, que é quando a pessoa, o indivíduo, ele percebe uma oportunidade real, né, e se organiza para entrar e empreender no mercado, organizando e planejando essa atuação estratégica. E existe o empreendedorismo pela motivação da necessidade.
Então, no Brasil, 47% dos empreendedores são negros que empreendem por necessidade. Isso significa que aquele amigo, aquele parente, ou até mesmo você, que ficou desempregado, precisa ter uma renda ou uma complementação da renda e acaba empreendendo, muitas vezes na cara e na coragem, sem ter um conhecimento básico, sem aperfeiçoar ferramentas gerenciais e administrativas. E aí a gente tem um cenário muito pessimista quando a gente observa o início de atividades empreendedoras, porque não existe, falta esse lado, né, do apoio técnico e do conhecimento também gerencial para organizar e fazer acontecer um negócio. Não é apenas, né, comprar alguns itens e começar a vender algo ou apresentar um serviço para o mercado. Vai muito além. E essa atitude, esse projeto do professor José Cláudio é tão interessante porque já consegue abraçar essa demanda entre os empreendedores negros e principalmente as mulheres negras, que é a questão do apoio, né, incubadora, esse projeto maravilhoso que a CEQIT está financiando e que em breve eu espero que já esteja acontecendo em termos físicos, né, professor? Então, é muito interessante mesmo, porque a gente já percebe que é um movimento para estimular, para fomentar esse empreendedorismo, possibilitando esse apoio tão necessário. E tão urgente, porque se a gente coloca no lápis a questão da remuneração média que empreendedores negros e brancos possuem, chega à metade da remuneração média que o empreendedor recebe negro é igual, no caso, é igual a metade de um branco. E quando a gente fala das mulheres, é ainda mais difícil. Por quê? As mulheres possuem uma jornada de trabalho dupla e muitas vezes tripla, porque se essa mulher negra ela é casada, ela tem as demandas da casa, ou independente do estado civil, mas tem as demandas da casa, e se for mãe, isso ainda fica mais complexo. E fora a atividade empreendedora. Então, é uma jornada dupla que não permite uma dedicação exclusiva ou uma dedicação maior para a atividade empreendedora. Automaticamente, isso se reverte numa produtividade menor e a uma rentabilidade também menor. E quando a gente fala desse movimento de empreendedorismo e do afroempreendedorismo, nós observamos que existe uma perspectiva de tornar esse empreendedorismo uma estratégia que une a política, a economia e o aspecto social, para que essas pessoas, esses indivíduos que têm afinidade ou têm um desejo de empreender, atuem de forma a modificar a cadeia, a rede de colaboração em que eles estão inseridos. Então, o que isso significa, professora? Significa que quando o empreendedor negro ele atua nessa função de dono de um negócio, de dona de um negócio, ele está movimentando na esfera local a sua dinâmica social. E dentro de um conceito muito interessante que Maria Angélica dos Santos traz no livro O Lado Negro do Empreendedorismo, ela fala sobre a questão do empreendedorismo estrito sensu e o empreendedorismo lato sensu, que seria apenas aquele empreendedor negro que vende produtos, independente do público que ele atenda ou do foco que esse serviço, que esse produto possua. E aí é considerado esse empreendedor mais geral, né? Um empreendedor que se considera afroempreendedor pelo fato de ter essa condicionante, esse marcador, que é ser negro. Agora, se você é um empreendedor negro, uma empreendedora negra, que além de empreender,
emprega outras pessoas negras, que realiza ou oferta produtos e serviços à sociedade que tem o foco pessoas negras, você já está aí imbuído num movimento que é muito mais profundo e que tem um retorno muito maior. E daí surge um termo que é cunhado do inglês, a gente tem muito isso, né, da colonização, pelo menos em administração, da colonização americana nos nossos termos e entendimento da ciência aplicada, social aplicada, que é a administração. A gente tem o movimento Black Money, né, ou dinheiro preto, que fala sobre esse empreendedor que já percebe que a sua atuação precisa ser não apenas econômica, mas que precisa ser política, para diminuir essas diferenças, para combater o racismo estrutural e institucional, que a gente percebe de uma forma muito presente e velada e cruel ao mesmo tempo, para aquelas pessoas que querem se colocar no mercado de trabalho formal, que querem ter sua carteira assinada. Então, muito do que a gente observa nesse empreendedorismo por necessidade para pessoas negras é muito em função disso, é como resposta a esse racismo, esse preconceito que a gente sofre no mercado de trabalho. Então, a gente tem essa configuração, né, desses indivíduos que já se enxergam como participantes, como atuantes no combate a esse racismo, nessa esfera política e na esfera social também. Então, a gente tem buscado encontrar essas mulheres negras que empreendem em Piauí, que é a região, o nosso local, onde a gente está lotado. Mas a gente já tem feito também contatos com outras mulheres aqui próximas da região sudoeste, que já empreendem e fazem isso, não apenas empreendem, mas atuam de uma forma mais profunda, mais completa da atividade econômica, e desenvolvem e dão oportunidades e buscam empreender focando nessas outras pessoas negras. Então, é muito interessante quando a gente percebe que que nós estamos nos atentando, que nada é por acaso, né? Não é por acaso que um jovem no seu primeiro emprego é preterido, um jovem negro é preterido no lugar de um jovem branco, né? Não é à toa que muitas vezes para o indivíduo se enquadrar, se encaixar e conseguir um emprego, ele precisa mudar o cabelo, tirar as tranças, tirar o dread, cortar baixinho, ou as meninas precisam alisar, precisam prender o cabelo. Isso não é comum, isso não é simples ou aceitável, a gente precisa combater isso. E nós, população negra, temos total poder de compra. Obviamente que cada pessoa, cada grupo social, cada núcleo familiar tem o seu nível de consumo. Mas todos nós temos essa capacidade de sermos público-alvo, consumidores em potencial, em vários setores. Recentemente estamos descobrindo, na realidade, o setor de estética, né, de beleza, está descobrindo que existe potencial consumidor nas mulheres negras, nos homens negros, nas peles, nos nuances e no colorismo das pessoas com peles negras. Porque antes não existia, gente. É uma coisa simples, mas antes não existia um pó compacto para uma pessoa de pele retinta. O maquiador, o profissional precisava fazer misturas e nunca ficava exatamente na cor, no tom correto. E hoje a gente tem um movimento maravilhoso de tomada desse empoderamento, dessa percepção de atuação não apenas individual, mas coletiva e política. Deixa eu ver aí, professor Marcelo, eu já estou
extrapolando o tempo? Como é que está a situação? Senão eu falo demais. Estávamos dentro do limite já, mas se você tiver algo a contribuir, pode continuar. Certo. Eu vou já encerrar minha fala, porque eu quero muito que Namara participe, e ela é minha bolsista, e está representando as demais que têm trabalhado com esse tema. Ela vai falar um pouquinho sobre essa trajetória. Só uma curiosidade que eu quero trazer para vocês. Às vezes a gente pensa que esse tema é recente, que agora virou moda ser negro. Não é isso, não. A gente apenas está assumindo a nossa negritude, valorizando os nossos traços, os negroides, nos percebendo no mundo e assumindo nosso protagonismo. Mas o empreendedorismo, gente, entre negros e negras, surgiu ainda quando estávamos no regime escravocrata. Existiam duas modalidades. A primeira modalidade era a de relações de ganho. Era quando a pessoa escravizada, seja mulher ou homem, combinava com o senhor dos escravos de que eles iriam para a rua, para o comércio, venderiam doces, quitutes, e aqui na Bahia a gente tem a famosa baiana do acarajé, já nessa época. E aí, essa atividade que eles recebiam, nessa venda dos produtos que eles recebiam, posteriormente era dividido, rateado com o senhor dos escravos e com as pessoas escravizadas. E essa a quantia dependia, né, do período, se seria por dia, por semana ou por mês, mas eles pegavam a parte, né, ficavam com a parte desse valor, e isso contribuía para que eles comprassem a carta de alforria. E uma outra modalidade era as brechas camponesas, que já se referia a pessoas negras que faziam um acordo com os donos de terra para produzir nessas terras, e parte dessa produção e voltava para o dono da terra, mas eles também conseguiam fazer ali uma reserva dos lucros provenientes das vendas dos produtos plantados ali, cultivados ali naquele ambiente. Eram poucas pessoas, talvez diante de uma população tão gigante no Brasil, mas existia isso já ainda no período escravocrata, no período colonial. Então, é isso, algumas das curiosidades, mas esse assunto é muito rico, muito interessante. A gente tem até um projeto de lei também, em esfera nacional, que está sendo pensado para também estimular o empreendedorismo de negros e negras em todo o país. É isso. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, professora Andressa. Você trouxe um exemplo aí maravilhoso do período escravocrata. Eu sempre tenho dito, tanto quando escrevi na minha dissertação de mestrado, né, um capítulo específico que falava sobre relações de trabalho, de novos direitos, e sempre recordando como esse modelo econômico inicial, extrativista, escravocrata, fundado na escravidão negra, principalmente, traz reflexos, se mantém de alguma forma em diversos processos até hoje, né? Recentemente eu orientei um estudante do Pronera, do curso de Direito do Pronera, sobre a questão dos contratos de parceria agrícola, né? E a forma como ele se desenvolve ainda de alguma forma muito parecida ainda com o que aconteceu no passado. E a gente discutia a natureza jurídica desses contratos. E dentre outras coisas que a colega colocou aqui, foram muito bem explanadas, e que fica sempre aquele gostinho de querer ouvir mais, de querer escutar mais, mas eu acho que é isso mesmo, um seminário é isso, né? São pontos de reflexões iniciais para que a comunidade possa conhecer as nossas pesquisas, os nossos trabalhos, e a partir daí a gente pensar em como executar outras coisas, outras ações, ou melhorar o que já está acontecendo. E o debate sempre é muito importante. Então, eu vou agora só fazer mais umas falas aqui de registros de presenças, e mandar um abraço para
Gabriel, do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, do DCHT lá, né, do Campus 24, né, chique, está nos acompanhando aqui na live, assim como várias outras pessoas estão nos acompanhando aqui. Tem uma fala aqui que está trazendo agora, professora Andressa, para você, de Clesilda Borges. Ela diz: perfeita a fala da professora Andressa, uma fala rica, motivadora e importante para nós que pretendem empreender, para nós pretendemos empreender, no caso. Obrigado pela partilha, Clesilda Borges, muito obrigado. Tem também várias outras frases aqui, viu, Andressa, de parabenização. Marcelo Costa também fala, tema extremamente pertinente, fala de empreendedorismo de forma crítica, e tem abraços para o professor Cláudio, do estudante Rodrigo Magno, Ermita Amaral, também traz parabéns, pessoal, muito pertinente e importante as discussões. Então, muitas questões aqui trazidas. A professora Fátima Frazão também diz parabéns por esta iniciativa, abordando um tema tão atual e relevante para a comunidade acadêmica da UNEB e da sociedade. É isso aí, pessoal. Muita gente legal aqui de vários lugares, viu? Senhor do Bonfim, Chique, Piauí. Que bom que a UNEB permite isso, né? Permite essa relação de estarmos todas e todos juntos, de alguma forma, mesmo que pela mediação tecnológica, mas esse estado tão grandioso como o estado da Bahia, que chega a ser muito maior que muitos países, né? E diante das dificuldades, muitas vezes, de estarmos próximos em atividades presenciais, a nova realidade, né, da pandemia trouxe uma aceleração dos processos digitais e dos processos de trabalho remoto e de atividades remotas ou por mediação tecnológica, e isso tem também, de alguma forma, cada vez mais encurtado as distâncias. Então, gostaria de agora chamar a nossa outra convidada, que vai estar aqui conosco nesta tarde, que é Inamara Joyce dos Santos, discente de administração do DEDC Campus 12. Por favor, Inamara, venha aqui à nossa mesa. Boa tarde, professor Marcelo. Queria cumprimentar novamente a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas em seu nome, muito bem representada, por sinal. Gostaria de cumprimentar novamente a minha mestra, o professor que está aqui presente, o seu companheiro de projeto, e a todos que nos assistem pelo canal da UNEB aqui no YouTube. Bom, vou fazer a sua apresentação completa agora. Pronto. Inamara Joyce dos Santos é graduanda de Administração da Universidade do Estado da Bahia, da EDC Campus 12, bolsista de pesquisa do Afirmativa, tá? Na linha Afroempreendedorismo Feminino, é monitora voluntária da Assessoria Financeira para Pequenas Empresas, membro do DCE, UNEB, na pasta de Assistência Estudantil, e do MCE, Movimento da Casa de Estudantes da UNEB. Então, uma pessoa que tem uma participação grande, né, da universidade, né? Isso é muito bom quando a gente tem discentes que vivem a vida acadêmica nos grupos de pesquisa, nas atividades de extensão, nos movimentos estudantis. Eu acho que isso é que forma realmente a nossa formação completa enquanto universitário, enquanto acadêmico e acadêmica, né? Parabéns, Inamara, e agora a fala é toda sua, por 15 minutos. Obrigada, professor. É importante enfatizar isso no começo, né, porque quando adentramos numa universidade, né, a gente acha que aquilo ali é tudo muito elitizado, tudo muito privilegiado, né, e, na verdade, a UNEB, ela é um celeiro de movimentos sociais. Nós temos, além dos movimentos estudantis, agora mais ainda estruturados com a nova gestão do DCE, e aqui eu cumprimento a minha companheira Marina Amaral, que é a nossa atual presidente do DCE, assim como as outras entidades, né? Nós temos dentro da UNEB o MCE, que é um movimento de casas de estudantes,
da UNEB e também outras instituições, como a UNE, a Consulta Popular e tantas outras. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês a minha experiência com o projeto Afirmativa, com a linha de pesquisa sobre o afroempreendedorismo. No início, a proposta que me foi colocada junto com a minha mestra, a professora Andressa Ferreira, foi estudar o empreendedorismo feminino negro, analisando fatores ou entraves interseccionais que interferiam na atividade empreendedora de mulheres negras no Brasil. Mas de que forma? Analisar os marcadores sociais, que são a raça, o gênero, a classe, e interseccionando esses 3 marcadores sociais, ou seja, observar como e como interferem na atividade empreendedora de mulheres no Brasil, principalmente as mulheres negras, se constitui um tema de pesquisa que, apesar de ser muito falado em empreendedorismo no Brasil, como o professor mais cedo pontuou, um know-how muito pequeno. A gente encontra poucas literaturas falando sobre empreendedorismo feminino negro, inclusive foi um dos traves que a gente encontrou para fazer a base da pesquisa. E, além da epistemologia, né, negra, a gente teve dificuldades, inclusive, para mapear quais eram esses entraves a partir desses marcadores sociais, observando algumas discrepâncias nas bases de dados. Por quê? Porque é impressionante e, ao mesmo tempo, é esperado que dentro das instituições que mapeiam os dados quantitativos no Brasil, como, por exemplo, algumas pesquisas do IBGE e do SEBRAE, ainda pesquisas que tenham setores que falam sobre raça e gênero. Durante a pandemia, a gente fez uma construção de um artigo que observou bastante essa falta, né? Por que falar só de empreendedorismo feminino? E o feminino negro, onde ele está? Onde a mulher preta que empreende, que abre o seu negócio por necessidade e oportunidade, ela vai se encaixar. Então, a partir dessa motivação, nós construímos, enquanto grupo de pesquisa, eu, a professora Andressa e a minha colega Vanessa de Assis, agora graduada em administração, nós construímos um estudo a partir de uma análise histórica do feminismo e abordando como esse feminismo poderia interferir no empreendedorismo feminino, né? Então, a gente utilizou algumas epistemologias estrangeiras, no caso da Angela Davis, para fazer uma base desse estudo, mas usamos também a Cotirene, Carla Cotirene, perdão, que é uma intelectual baiana que fala sobre interseccionalidade. Então, analisando o empreendedorismo feminino negro no Brasil, nós identificamos, como a professora Andressa falou, que existe, sim, uma tradição empreendedora negra no país, que não era identificada, que não era retratada nesses estudos, que a gente vê, né, nos best-sellers sobre empreendedorismo em geral, mas que ele, sim, existiu. E existiu também pinturas, como, por exemplo, As Negras Vendedoras de Angu, que foi uma pintura de Jean-Baptiste Debré, em que ele retrata as vendedoras de angu dentro do território do Porto do Rio de Janeiro. Então, existia, sim, essa atividade empreendedora, ainda que de um modelo muito arcaico e que a gente pode não identificar como empreendedorismo devido às relações sociais permeadas pelo racismo e pelo sexismo. A outra produção que a gente realizou durante a pandemia, até por não poder estar com as pessoas, fazer pesquisas mais aprofundadas, foi sobre o empreendedorismo por necessidade e como ele interferiu na atividade empreendedora de mulheres durante a pandemia. E o que a gente observou é que, apesar das políticas de fomento, né, apesar dos programas que concederam à população brasileira algum tipo de auxílio durante a pandemia, inclusive as empresas,
esses projetos, eles atingiram a maioria, né, pessoas que não tinham os marcadores sociais de raça e gênero. E aqui a gente fala de raça, gênero, mulher, preta. Então, investigar como esses marcadores sociais, eles vão interferir dentro da nossa área, dentro das ciências sociais aplicadas, principalmente quando a gente fala de um empreendedorismo que se propõe a ultrapassar as barreiras do mainstream, é importante e relevante porque identifica dentro desta área uma possibilidade dessa população, né, preta, enquanto uma pessoa, enquanto um ser que consome e um ser que produz, que tem condições materiais e que busca essas condições materiais para exercer as suas atividades laborais e de vida, que ela possa ter um novo panorama, né, de atividade profissional, empresarial, inclusive ter condições de coletivamente construir essa nova possibilidade dentro da sociedade capitalista que a gente vive hoje. E é isso, professor. Mais alguma coisa eu posso acrescentar se tiver tempo ainda. Me ouviu, Joyce? Oi, Namara. Temos um tempo ainda. Certo. Ou se quiser deixar para o debate. Pronto, vamos deixar então. Pronto. Carol, que está nos dando apoio aqui na técnica. Nosso colega Gilberto já está em condições de acessar a live. Não? Que pena. Professor José Cláudio quer colocar um pouco sobre o projeto do qual o Gilberto iria falar, já que ele trabalha contigo no projeto? Sim, sim. Bom, eu tinha pedido a Gilberto, porque Gilberto ele foi meu aluno no curso de Direito de Camaçari, foi da UNEB, né? E ele traria algumas questões mais do campo jurídico, né, que eu posso falar aqui para vocês em relação ao projeto, né? Eu queria aproveitar para saudar o Rodrigo Magno, né, que é nosso integrante, é um pesquisador do nosso centro de pesquisa. Então, eu queria dizer a vocês que o CRDH não é só um centro não sou só eu que faço parte lá, nós temos mais de 100 hoje pessoas envolvidas, entre estudantes de pós-graduação, professores da universidade e investigadores sociais, né, pessoas dos movimentos populares. O nosso lema é: se for de paz, pode entrar. Então, todos fazem parte. E eu queria usar o exemplo de Rodrigo. Rodrigo é aluno da Uninasal, faz pedagogia na Uninasal e veio pesquisar conosco. Então, o nosso centro de pesquisa ele é multiusuário. O que significa ser um centro de pesquisa multiusuário? É de que ele não é só de uma instituição. Isso faz com que o nosso centro seja ainda mais, do ponto de vista do CNPq, ainda mais valorizado, digamos assim. Então, no nosso centro, nós temos pessoas que são da UNEB, a grande maioria, mas temos pessoas de outras áreas também, né, que fazem parte do centro de pesquisa. E cada dia eu acredito mais da importância do ambiente de inovação educativo, né? Eu vejo no centro de pesquisa isso, por exemplo, um rapaz como Rodrigo, que é um estudante negro, muito preocupado com as condições de sua comunidade, com seus colegas, né, como levar novas tecnologias para a sua comunidade. Ele traz eu vejo no centro a possibilidade de Rodrigo desenvolver as habilidades dele. Ele me mandou essa semana uma mensagem dizendo assim: professor, eu posso discutir meu projeto, marcar uma reunião com os membros do grupo que eu faço parte para discutir meu projeto de pesquisa para o mestrado? Eu disse: claro, pode fazer isso. E ele está marcando a reunião com os colegas, que é do nosso grupo de tecnologia, porque Rodrigo, um dos grupos que ele integra lá é o grupo de tecnologia que faz o recondicionamento de computadores para a gente levar para as comunidades, né? A gente coloca memória e melhora a parte de memória dos computadores e leva. Mas assim, os pontos que eu pedi a Gilberto para tratar, né, foi sobre a lei, né, que é uma lei estadual, 13.208 de 2014. Existem outras leis estaduais que falam
do fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres, né? Isso tem base na nossa Constituição Federal, principalmente na questão relacionada à universalidade dos direitos, à indissociabilidade dos direitos e o princípio de discriminação positiva, né? O projeto de especificação dos sujeitos, né? É esse princípio que tem na nossa Constituição que nos permite criar ações afirmativas e criar políticas públicas para aqueles grupos que foram historicamente vítimas de preconceito, de vulnerabilidade social, de alguma forma eles sofreram algum tipo de prejuízo no processo, né? Que a gente não pode ficar esperando que o mercado se autorregule. Isso é uma fantasia, né, que se criou, né? Então, a Lei 13.208 de 2014, ela institui a política estadual de fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres, né? Então, a gente ficou muito feliz de poder trabalhar com uma lei estadual, né? E, sobretudo, a gente sabe que no Maranhão tem uma lei como essa, e também dialogar com outros atores. Eu ainda não tive tempo, mas eu quero levantar quais os estados que têm uma legislação como essa, e quem sabe a gente pode discutir com os municípios a criação de planos municipais de fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres, né? Que eu não quero que essa discussão seja só aqui na Bahia, ou seja só de um grupo, mas que ela seja maior e atenda a mais pessoas, né? Essa lei ela vai definir as categorias no seu artigo 2º, né? Ela vai definir a questão de quem são as pessoas negras, né? Que são pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme quesito de cor, raça, utilizada pelo IBGE, né? A lei vai tratar no artigo 2º quem é o empreendedor, né? Agente social, formal ou não, pessoa física ou jurídica. Aí, gente, vejam só, às vezes eu combato isso lá no centro e na incubadora. Veja que a lei fala agente social, formal ou não. Aí o sujeito me pergunta se o empreendedor que eu vou atender tem CNPJ. Eu falei, se a lei diz que é não formal, ele ainda não tem o CNPJ, nós temos que ajudá-lo a ter o CNPJ. Se for esse o caso, muitas vezes o grupo decide que não quer ter CNPJ. É uma decisão, às vezes, madura, ele quer continuar sendo um movimento popular, né? Pessoa física ou jurídica, individual ou coletiva, que assume os riscos para criar ou refazer produtos e processos e explorar novos mercados e reestruturar organizações de forma inovadora. Para mim, a lei sempre foi uma arma, né? Então, assim, a gente usa a lei, a gente está dentro da lei e as pessoas falam assim, mas tem que ter CNPJ, tem que ter formal, tem que ser pessoa... Não tem que ser nada disso. A lei estadual estabelece muito claro. Obrigado a você aí, viu, Rodrigo, pela sua contribuição no nosso centro de pesquisa, a sua valiosa contribuição, né, no nosso trabalho, né? Então, o Rodrigo está lá com a gente, né, pensando essas coisas, né? A gente tem um debate muito assim, muito horizontal, digamos assim, muito participativo de todos, né? E assim, eu fico muito atento, né, nos meus 55 anos de idade, a essas demandas que a juventude me traz, né? Rodrigo, assim, olha, eu quero ajudar minha comunidade. E a gente tem que pensar que são jovens que querem empreender, como a professora falou. Os jovens empreendem para começar a sua vida. Muitos idosos que a gente vê na UAT, da Universidade Aberta para a Terceira Idade, precisam empreender para ajudar suas famílias, para que seus netos possam estudar numa faculdade. Então, eu conversava com o Euclides, como nós dois tivemos que empreender para fazer a faculdade, né, de alguma forma, porque a gente precisava pagar o transporte, pagar as atividades, e às vezes a pessoa que vem das classes populares, como eu e o Euclides, a gente ficou conversando aí no Pelourinho, um dia que nos encontramos, né, e eu estava acompanhando a reforma do prédio, e ele falava sobre isso, né, como nós precisamos empreender, né. Mas voltando à lei, a lei fala também, a Lei 13.208, né, do empreendedorismo de negros e mulheres, ação criativa e inovadora de construção da autonomia econômica e financeira, de geração de renda a partir do trabalho em empreendedorismo econômico, considerando a riqueza cultural e a formação profissional de negros e mulheres. Então, nós atuamos, fazemos por ano cerca de 20 eventos de formação. A gente percebe muito isso, que é preciso formar recursos humanos. A própria última Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que fala Bahia Sociedade 5.0, teve um eixo lá, como formar pessoas para a Sociedade 5.0, que é esse conceito que sucede o conceito da indústria 4.0 e coloca o ser humano no centro da discussão. É essa a pegada que a gente faz, a gente pega a legislação, a conferência e vamos trabalhar com ela.
vamos mostrar para o Estado federal, para o governo federal, para o governo estadual, para quem quer que seja, olha, aqui nós buscamos políticas públicas estruturantes, né? Nós já temos um plano, agora a lei não se auto-aplica, gente, a lei não se auto-aplica, a gente precisa criar políticas públicas, né? E é o que a gente vem fazendo nisso. A lei fala no inciso 4 do artigo 2º, empoderamento econômico, né? Da necessidade de empoderamento econômico, autonomia e capacidade de contribuição com o desenvolvimento econômico da sociedade por intermédio do trabalho produtivo e consequente melhoria da qualidade de vida. Eu faço uma pergunta a vocês: quantas pessoas conhecem a Lei 13.208 de 2014, uma lei estadual, que fala no fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres? O quanto essa lei poderia ajudar determinados grupos? Como advogado popular, eu sempre digo que meu papel é dizer aonde está o direito, quais são os direitos das pessoas, como exercer esses direitos e a quem recorrer se seu direito não é violado, é violado. A quem recorrer quando o seu direito não é cumprido. E a gente vai e fala assim, olha, tem aqui um projeto estadual, um plano estadual que diz que tem que fomentar. Então, quais são as políticas? Onde é que está o dinheiro? Quais são as políticas públicas para isso? Né? Porque a gente sabe também que muitas vezes a questão é criar uma lei e acha que está resolvido o problema. Né? E não é bem assim. Fala em sexismo, né? No inciso 5º, postura que desqualifica a mulher, hierarquiza as relações de gênero e impõe a heteronormatividade, né? Fala da economia solidária, conjunto de iniciativas que organizam a produção de bens e serviços, o acesso e o consumo e o crédito em consonância com princípios e práticas de autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, equidade, valorização do meio ambiente, valorização do trabalho humano, valorização do saber local, igualdade de gênero, geração, etnia e credo. Vejam bem, gente, eu trabalho com a lei estadual, as pessoas às vezes me falam assim, mas você tem que trabalhar dessa forma. Não, eu tenho que trabalhar com base na lei, que estou aqui. Na legislação federal, e a legislação federal também existe as SENAIs, os planos de economia solidária, e se está se discutindo uma legislação sobre economia solidária, né? Então, ele continua falando sobre o fomento à lei, né? O público-alvo dessa política, né, no parágrafo único, são negros e mulheres empreendedores formais e informais do estado da Bahia, especificamente as pessoas em situação de violência e discriminação. A gente olha para esses grupos também, né? Eu estou discutindo com o pessoal do Grupo Gay da Bahia, né, com a equipe que trabalha com pessoas transgêneros, sobre um projeto que é o Transcidadania, que seria uma bolsa de estudos para que pessoas transexuais, né, possam fazer sua capacitação para a inclusão no mercado de trabalho. É justamente o que a lei diz, a gente precisa ver pessoas que estão em situação de violência, discriminação e incluí-las, né? Esse projeto Transcidadania já existe em outros estados da federação, eu sei que em São Paulo existe. Nós temos um pesquisador que está fazendo pós-doutorado em nossa universidade, o Luiz Ismael, que me falou dessa legislação. Eu conversei com o pessoal do GGB, que está ali no Pelourinho também, e eles disseram que tentaram esse projeto. A gente quer retomar essa discussão, quer contar com o apoio do CEPAI, da universidade, porque é um projeto importante a gente pensar a inclusão de pessoas transgêneras no mercado de trabalho. Porque senão a gente está falando de que empreendedorismo, de que mercado é esse que não inclui negros, não inclui mulheres, não inclui transgêneros, né? Então, assim, a gente tem que desconstruir essa concepção de mercado, começar por aí, né? Então, assim, a lei ela está disponível na internet, vocês podem... Aí tem aqui os objetivos estratégicos da política estadual de fomento, que é fomentar e apoiar os projetos de pequenos e médios e grande porte de mulheres e negros, de empreendedores na Bahia, diminuir as barreiras à entrada, ampliação e ao fortalecimento das iniciativas de mulheres e negros empreendedores baianos no mercado. Então, a gente cria estratégias para diminuir. Criar, por exemplo, a lei de turismo étnico afro é uma forma de quebrar a barreira desses grupos empreenderem aqui na Bahia. Reforçar o empoderamento econômico como uma das alternativas de rompimento do ciclo da violência, vislumbrando um cenário de ampliação de autonomia das mulheres, né? Eu discuto com meus alunos de políticas públicas que querem focar só ficam preocupados em como avaliar, como analisar, em CGU, mas assim, por que não conhecer a lei 13.208 e tentar colocá-la em prática e pensar como é que a gente pode fazer isso, né?
Ampliar ações de formação e qualificação empresarial em parceria com instituições governamentais e não governamentais, facilitar as condições de acesso ao crédito para negros e mulheres empreendedores, viabilizar o acesso a bens de produção, equipamentos, mobiliários e outros meios necessários à operacionalização dos empreendimentos, potencializar a redução de diferenças entre remuneração média entre empreendedores, homens e mulheres, né? Então, tem uma série de objetivos que a lei nos traz, as ações estruturadas, que o artigo 7º vai falar de quais são as ações que devem se ter nessa política. Apoio à gestão, comercialização e à produção, conscientização e empoderamento desses grupos, fortalecimento institucional, né? Aí vem o CNPJ, aí vem o treinamento das pessoas, né? Aí vem uma série de iniciativas que a gente faz. Então, a lei, nós temos um grupo de pesquisa, o nosso grupo de pesquisa tem a parte de iniciação científica, ela é dedicada a estudo desses marcos legais. A gente estuda os marcos legais e pensa como fazer essa meio que tradução desses marcos legais, né? Fazer com que essa lei chegue no seu destinatário. Porque isso é fundamental, a difusão da lei. Tem lei que é muito difundida e tem lei que não é muito difundida. Eu ouvi até uma tese de doutorado no DMDC, um programa que eu sou professor, que eu fui professor, mas continuo ainda até dezembro, né? Que era assim, a lei que pega e que não pega, foi de um procurador do Estado. Justamente por isso, porque assim, a lei de trânsito é divulgado, né, para todo mundo, mas essa lei aqui, por exemplo, poucas pessoas têm acesso. E essa lei como diz, é um instrumento, é uma arma na nossa mão, né? A gente sabe disso, né, Marcelo? A gente tem a lei, agora a gente quer transformar a lei em políticas públicas estruturantes. Não basta ter o Plano Nacional de Fomento ao Empreendedorismo de Negros e Mulheres. A gente precisa transformar em políticas como por exemplo, o Espaço Colaborar. Isso. É uma política pública estruturante. O CEPAR é uma política pública universitária estruturante disso. O CRDH é uma política pública universitária estruturante disso, né? O Espaço Colaborar é um instituto de tecnologia social que vai ser criado, e aí eu conto com o apoio de todos vocês aqui, e a parceria com o CEPAR, com o Diadorim, que estão lá no centro, e com a UNEB como um todo, é fundamental para a gente criar, não só aqui, criar essa experiência a partir da UNEB, que tem no seu DNA essa relação com as classes sociais mais pobres, né? mais vulneráveis é a palavra correta, né? Mais vulneráveis, e assim, cabe a gente, justamente, fazer esse trabalho, né, de transformar isso em políticas públicas efetivas, aproximar as políticas públicas existentes. O que a gente faz no CRDH é puxar as políticas públicas existentes para apoiar esses grupos. Por exemplo, tem dinheiro aqui para incubadora? Vamos trazer o dinheiro para incubadora. Tem a política do Espaço Colaborar? Tem. Lá no Parque Tecnológico vai ser para as empresas de base de tecnologia. Mas aqui no Pelourinho, não. A gente vai fazer o espaço e vai trazer para os empreendedores negros e mulheres, que são a sua grande maioria nesse espaço, né? Então, a gente vai puxando essas políticas para dentro do nosso projeto, né? Vamos trazer outras políticas públicas, né? A gente tem estudado tudo, Marcelo, assim, distritos criativos, arranjos produtivos locais criativos, sistema local de inovação criativo. A gente pega os conceitos que o Estado vai gerando e aproxima isso do nosso contexto, né? Do que a gente quer fazer. Então, gente, é isso que eu tinha pedido eu vou pela emoção um pouco, entendeu? Das coisas, das palavras, né? Eu tinha pedido a Gilberto para explicar com mais detalhes, né? Porque ele, como o nosso advogado do grupo, né? Ele vem fazendo esse papel aí de ter mais essa tranquilidade aí na hora de apresentar esses aspectos e me dar um grande suporte jurídico, independente de qualquer coisa, é um grande voluntário, né? A lei de voluntariado é uma outra ferramenta importante do nosso trabalho. Se não fosse a lei de voluntariado, eu não teria tantos colaboradores hoje, né? Que tem em troca formação e produção técnica, tecnológica e científica no centro, né? Mas não quero mais me alongar e convido todos vocês, quem sabe, mas a gente marca um seminário sobre a lei, né? Para explorar mais essa legislação, ver até pontos que ela pode ser melhorada, né? Difundir mais isso. Eu, particularmente, admiro bastante o texto
e uso o texto no dia a dia, né? Tá na minha cabeceira lá e a gente vem usando isso. Como é que eu não uso essa lei como referência do nosso trabalho no estado de maioria negra? É a pergunta que eu faço, né? Para mim é totalmente coerente com o trabalho da UNEB, assim, trazer essa lei estadual para dar o suporte técnico que a gente precisa e legal, né? Institucional que a gente precisa para fazer o trabalho da nossa incubadora, né? Que obedece à legislação federal e obedece à legislação estadual nesse aspecto. Obrigado, professor Cláudio, pelas contribuições, né? Eu estava aqui bastante reflexivo na sua fala e bastante feliz, né, pela iniciativa, pela sua felicidade. A gente vê que você faz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, todos esses projetos. E eu fiquei pensando aqui, quando você falou, de fato, a lei, poucas pessoas conhecem essa lei, né? Imagino que muitas tomaram ciência até a partir de agora da divulgação aqui dessa mesa, mas ainda não conhecem a lei em si. Nós precisamos tomar pé e tomar posse realmente de diversos instrumentos normativos que já existem, que podem, de fato, serem transformados em ações concretas, em projetos concretos, que deem viabilidade à busca dessa igualdade, dessas reparações que nós tanto clamamos muitas vezes teoricamente, mas que a gente precisa, de fato, também ter ações que, de fato, concluam algo prático, né? E que, de fato, atue diretamente na vida das pessoas, né? E eu acho que você traz aí diversos exemplos na sua fala sobre essa questão também da lei do voluntariado, que é muito importante, sim, até porque a gente sabe que as estratégias para obtenção de recursos, principalmente para financiamento de universidades e de pesquisas hoje no Brasil, cada vez mais são mais escassos, são mais complicadas de se obter, porque a gente tem uma conjuntura, principalmente no plano federal, mas não só no plano federal, os estados também passam por processos de muita falência econômica, né? Assim, falência econômica entre aspas, né? Porque às vezes para determinadas coisas que têm determinados interesses, há dinheiro. O Marcelo, você me permite só uma parte aí na sua fala? Que assim, esse é um outro paradigma que a gente quebra quando o pessoal acha assim, que ninguém vai, com base na lei de voluntariado, ele vai trabalhar, né? Ele acha que só vai trabalhar mediante remuneração, que é uma visão capitalista, né? E não, nós temos o contrato, o horário de trabalho, a linha de pesquisa que vai atuar, tem tudo. E as pessoas vêm pelo compromisso. O Rodrigo está lá não porque ele recebe um salário. O Rodrigo está lá porque ele tem, primeiro, um compromisso social muito forte, como o Gilberto tem um compromisso social muito forte, como eu e todos que estão no CRDH. E segundo, porque, como eu falei, tem esse retorno do ponto de vista da formação e da produção científica, técnica e tecnológica, que é o principal que você busca no centro de pesquisa, né? Que é muito importante esse exemplo de Rodrigo que você traz também, que ele foi estudante também lá do CEPAE, no curso de metodologia, a questão de a universidade pública ela está aberta também para os estudantes que não estão diretamente na universidade pública, né? Acho que as universidades públicas hoje produzem 95% das pesquisas que são produzidas no país. Então, muitas vezes, o estudante que está na universidade privada tem muita dificuldade de produção de pesquisa. Esse é um outro paradigma que a gente quebra, né? A UNEB não é só da UNEB, a UNEB é de toda a Bahia. De toda a Bahia, exatamente. De toda a Bahia, de todo o Brasil. Democráticos, principalmente os centros de pesquisas, são caminhos e estratégias que podem abraçar diversas pessoas em diversos projetos extensionistas ou de pesquisas e que permite, como você falou, uma democratização do ensino, da pesquisa, da extensão. E isso é muito importante para todos e para todas. Eu vou ler aqui rapidinho alguns comentários que estão no chat e saudar algumas pessoas antes da gente iniciar o nosso debate. Um abraço a Luciana Brandão, da UESB, que está nos acompanhando. Caroline Moura, Letras, do Campus 22 de Euclides da Cunha, também. Tayane, Letras, do Campus 4, Jacobina, muita gente jacobina aqui hoje. A Jonas, também, Jonas da Silva, do curso de Geografia, também jacobina nos acompanhando. Tainara Jesus, de Turismo e Hotelaria da UNEB Campus 1. Tainara, tem um projeto de pesquisa bacana aí sobre turismo, né, e a questão da negritude. Acompanhei em um dos eventos lá do
do NUP 1 e do NUP em Ação, e achei muito interessante. Agora me fugiu, perdão, o nome da pesquisadora, e fiquei até de conversarmos depois para fazer algo junto à PROAF, muito importante, a questão do turismo também. Miriam Pereira, do curso de Letras do Campus 22, também Luiz da Cunha. Ana Arli Rocha, do curso de Letras do Campus 21, também nos acompanhando aqui. Tem outras pessoas também que devem ter chegado aqui depois na nossa live, colocada aqui depois. Mas, assim, as frases estão passando aqui também, viu, professor Cláudio e professora Andressa? Eu gostaria de pedir a Carol que trouxesse os professores e Namara agora todos aqui para a nossa live em conjunto, né? Já que agora é o momento de socializarmos todos juntos, estamos chegando ao final, perto do final do nosso evento. Tem aqui uma fala também de Clesilda Borges, perfeita a fala da professora Andressa, fala rica e motivadora, importante para nós que pretendemos empreender. Esse aqui eu já tinha falado. Tem a de João Evangelista, ele diz: interessante, professor Marcelo, precisamos fortalecer a nossa rede, nosso processo para uma outra economia. Nair Mascarenhas, dá parabéns pelo conteúdo. Antônia de Souza, dá orgulho de ter Andressa como minha filha. Olha, a mamãe está assistindo a live, hein? Que bom, que bom. Vamos lá aqui agora. Temos mais. Rodrigo falando. Cláudio Marcelo, obrigado pelas palavras. Entre outras pessoas que entraram aqui já. Depois, Gabriele Santana, de Euclides da Cunha, tá? Lucivalda acordou, proveitosa reflexão, NEB. Professora Maria de Fátima coloca o fomento ao empreendedorismo por meio do PENEM, carece de divulgação. Jaldeci Silva fala, muito obrigado, boa explanação. Obrigado, professor José Cláudio. A professora Maria de Fátima também coloca aqui que é necessário mais aproximação com o meio acadêmico. Lucivalda Cordilho coloca o NEB Campus 1, LF. Não entendi se esse LF deve ser Lauro de Freitas, né? E a professora Fátima fala aqui que a professora Natália Coimbra, que é a gestora do projeto, cujo nome é Tomorrow. Tem um Instagram fantástico de pesquisa e extensão. Então, eu não detectei aqui nenhuma pergunta diretamente aos convidados, mas a fala está franqueada agora para as considerações finais ou falar sobre alguma coisa que o outro colocou à mesa. Eu vou, como o professor Cláudio terminou de falar agora, eu vou começar para dar uma rodada nessa nossa mesa. Vou voltar agora por Inamara. Viu, Inamara? Fica à vontade aí agora para fazer suas considerações finais. Bom, então, caminhando para o final, eu gostaria de agradecer o momento, né, a partilha dos nossos conhecimentos, daquilo que a gente almeja enquanto produtores de conhecimento, né, e como pessoas que almejam uma sociedade melhor e mais justa para nós negros e para todos os cidadãos brasileiros que decidem empreender em alguma área da vida, né. Acho importante esses momentos de discussão. A PROAF está à frente desses momentos, também é muito importante, tanto para nós estudantes que somos contemplados pelos editais dos programas de ações afirmativas, mas também para a comunidade acadêmica da UNEB, o corpo técnico, o corpo docente e a gestão, para que essas iniciativas elas sejam mais frequentes, né? Não agora somente no período de pandemia, onde a gente está vendo um movimento muito forte de atividades online, remota, mas que esses eventos eles se estendam, né, para além do virtual, para além das fibras óticas. Professor e os demais aqui presentes, eu gostaria de agradecer a oportunidade e também de dizer que nós estaremos representando o projeto Afirmativa com Afroempreendedorismo no 10º Seminário de Pesquisa e Extensão da Faculdade Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 10º Seminário de Pesquisa e Extensão, que eles vão
fazer no dia 16 a 19 agora de novembro, e estaremos falando sobre empreendedorismo por necessidade e um panorama por mulheres negras durante a pandemia da Covid-19. Que bom, que bom. Gente, Saber que estamos criando tentáculos, né? Estamos avançando, alcançando outros eventos. O programa Afirmativa é um programa muito importante, a gente pretende ampliá-lo para alcançar a pós-graduação, pensar na melhoria das condições das bolsas, e é muito importante que a gente tenha sempre a garantia de que vai existir atividades dentro da nossa universidade, ações, que vão permitir que estudantes, como você, é tão bom ver você chegar aqui e falar de pessoas negras como eu, sabe por quê, Inamara? Eu sou de uma época, quando eu era praticamente criança, adolescente, que uma pessoa com a sua epiderme jamais se declararia como negra. Era muito complicado e delicado essa situação do processo de identidade, de representatividade, né? Era vergonhoso, de certa forma, ser negro. As pessoas inventavam mil coisas para dizer, eu sou moreninha, eu sou mulata, eu sou clarinha, eu sou cor de formiga, eu sou cor de canela. Tinham milhares de denominações, né? Para, de certa forma, assim, embranquecer, né, a ideia aí, de alguma forma se colocar, né, porque o embranquecimento não era só em razão da cor, mas era uma forma também de se colocar de um lugar de maior poder, de melhor condição, de superioridade, né, porque ao negro sempre estava relegado a uma ideia de inferioridade. E eu acho que principalmente essa coisa começou fora da universidade. Começou com nossos movimentos sociais, principalmente os blocos afros, o Leaê, o Olodum, o Muzenza e tantos outros movimentos sociais ligados também ao movimento negro, que começaram a nos emprestar essa identidade e dizer, olha, eu sou negro e está tudo bem, e está ótimo, na verdade, eu sou bonito também, eu sou capaz, tá? Eu posso ser um empresário, eu posso ser um advogado, eu posso ser um médico, eu posso ser o que eu quiser. E, infelizmente, muita gente da minha geração sofreu muito bullying na escola só pelo simples fato de ser negro, né? E eu sempre confesso isso, que eu vim me descobrir enquanto homem negro, porque a gente sabe que tem a cor preta, tá? Mas entender o que isso representa apenas aos 27 anos, quando eu fui vítima de uma discriminação racial numa relação de trabalho. Inclusive, como o mundo gira, né? Hoje à noite, 19 horas, eu vou estar falando numa live da Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho, justamente sobre esses processos de discriminação nas relações de trabalho. E a gente vou abordar também um pouco aqui do que a gente está conversando agora sobre essa questão do empreendedorismo, a necessidade de pensar esses recortes, essas inter-relações de gênero, viu, professor Cláudio? Ontem teve uma palestra maravilhosa de uma professora trans na mesa de gênero, em que ela abordou Letícia. A Letícia foi maravilhosa, ela trouxe assim, sobre a importância, né, das pessoas trans serem ouvidas, estarem dentro das universidades, a diversidade ser respeitada, e os índices, né, que a gente vê são alarmantes, são pessoas que estão notadamente e rotineiramente encaminhadas à prostituição, e isso é inaceitável. A gente precisa criar outras oportunidades, criar outras ações que modifiquem essa realidade triste, que ainda é triste. Ao mesmo tempo que o seminário, eu acho que o nosso seminário fala muito sobre isso, né? Avanços e novos desafios. Como eu estou falando aqui, há 20 anos atrás, uma menina como Andressa, como Inamara, não se reconheceria como negra. Então, nós já avançamos, né? Agora, nós precisamos de mais, nós queremos mais, porque outras pessoas, outras formas e outras coisas precisam avançar, e a gente não pode ceder. É uma fala que eu vi também tanto do professor Wilson Matos como do professor Silvio Humberto na mesa sobre cotas, essa questão de que todo esse movimento, de certa forma, reacionário que existe hoje, não é em razão de estarmos errados, é em razão de eles entenderem que estamos avançando e que há uma disputa por esse espaço de poder, por esse espaço de fala. Nós não queremos mais ficar na invisibilidade, nós não queremos mais voltar para a senzala, né? Então, a gente está buscando, de fato, espaço e se incomoda. Então, até a lei de Newton, né, toda ação provoca uma reação. Então, quem tem reagido são, de fato, as pessoas que têm perdido seus privilégios, de alguma forma, ou que foram aculturadas a se sentir nesse lugar de poder e de entender o negro, a mulher, ou a população LGBTQIA+, ou cigano, ou seja quem for, como alguém inferior, descartável. Isso não é mais aceitável.
Gostaria de passar agora a palavra à professora Andressa Ferreira para fazer as suas considerações finais. Então, aproveitando aí esse ensejo, eu quero reforçar também a importância da representatividade de professores e professoras negras na universidade, principalmente, porque algum tempo atrás a gente só tinha uma visão, e era a realidade, de que a universidade era um local de classe alta, classe média alta, frequentada por brancos, e que negros ali naquele ambiente só eram permitidos em cargos de subserviência, na zeladoria, né, os terceirizados, na segurança do ambiente do campus universitário. E o simples fato da UNEB ser essa universidade plural, popular, que é precursora em vários aspectos de ações afirmativas e que abre esse espaço e movimenta a ciência, tendo como protagonistas professores e professoras negras, é algo muito relevante, mas que a gente não pode se contentar também, porque ainda temos muito a alcançar. Existem esses novos desafios. E imagina-se ser negro é difícil, imagina ser uma mulher negra, ou imagina ser um gay negro, ou um gay negro e gordo, ou uma mulher trans, sabe? Existe tanta complexidade na sociedade, no ser de cada indivíduo, né, de cada composição pessoal, que a gente não pode se limitar a enxergar apenas um grupo. Por isso que a interseccionalidade é tão importante, e essas discussões também promovem muito o crescimento, o aprendizado, que até pouco tempo atrás eu não entendia todas as siglas da luta do LGBTQIA+, e depois a gente vai aprendendo, vai compartilhando, vai somando a nossa luta também, essas causas que são super dignas. E eu tenho, assim, um orgulho e uma vontade intrínseca de fomentar essas discussões em todas as minhas disciplinas, porque nada está desassociado, não existe a gente falar sobre administração financeira e não problematizar, e não provocar, e não colocar essas questões ou para gestão de pessoas, ou para logística, enfim. Eu queria destacar só um ponto aqui também importante, que é a questão da relevância das bolsas estudantis, né, dos programas de permanência estudantis para os alunos, principalmente os alunos negros e negras, porque muitos desses, infelizmente, a questão econômica ainda é um impeditivo para que esses alunos permaneçam na universidade. Então, quando a gente luta para expandir o número de bolsas concedidas, para agregar mais pessoas, é porque a gente sabe que existe essa dificuldade mesmo. E aí não tem como um aluno que não tem de onde tirar uma renda ser voluntário no projeto de extensão, porque eu coordeno uma empresa júnior que é voluntário, né? São alunos voluntários. E é muito difícil você observar. Então, a gente teve que reformular a carga horária para poder incluir esse aluno que quer participar de um projeto extensionista na universidade, mas que, se fosse obedecer a carga horária comercial, por exemplo, não conseguiria, porque precisa trabalhar, né? Porque talvez não foi contemplado por uma bolsa. Enfim, então, quando o Afirmativa traz esse edital de pesquisa, estimula isso, eu tenho 2 bolsistas trabalhando comigo, recebendo uma bolsa, ainda que, né, com a necessidade do reajuste, que a gente sabe que a inflação e tudo mais, os nossos próprios salários não estão de acordo com a nossa realidade atual, imagina das bolsas, mas ainda assim é muito importante, esses R$400 fazem toda a diferença para muitas pessoas, para muitos alunos. Então, assim, os privilégios estão intrínsecos em muitos aspectos.
eu hoje estou também colaborando com o Instituto João Clemente. Para quem não conhece, eles trabalham com um projeto de assessoria, de monitoria e mentoria de mulheres, preferencialmente são mulheres, mães de crianças autistas, que estão empreendendo e que, para empreender e se tornarem formais, né, que o professor José Cláudio até falou isso na lei estadual, para que elas cheguem ao patamar de formalização do negócio, elas precisam abdicar do benefício de prestação continuada concedida aos filhos que são autistas, né, que possuem essa deficiência intelectual. Então, veja aí o desafio que é. Não tem como você exigir que, né, ela se formalize se você não dá o apoio necessário, se você não conduz, se você não é um instrumento que possibilita essa independência, autonomia. Então, é muito interessante todas as discussões. Quero parabenizar novamente assim, a fala do professor José Cláudio. Aprendi muito hoje com a lei estadual, no número 13.208, de 2014, acho que é isso. Agradecer a mediação do professor Marcelo, que assumiu recentemente e está assim, desenvolvendo um papel, uma gestão maravilhosa. Parabéns, gente. Continue assim, professor. E a minha bolsista Namara, que eu sou, né, suspeita para falar. E a todos vocês que permaneceram até agora com a gente aí acompanhando as discussões. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Andressa. Que bom que suas palavras trazem muita alegria aos nossos corações, confiança, e a gente vai continuar buscando sempre a melhoria, né? E entender que é muito importante a gente conseguir dar ao estudante não só acesso, mas as condições de permanência com dignidade dentro da universidade para que ele possa, e ela possa se engajar, de fato, nas pesquisas, na extensão e fazer um curso de qualidade. E assim contribuir, né, para a nossa sociedade de um modo geral. Professor José Cláudio, vou passar a palavra para ti, e depois eu passo a saudação final ao público. Certo. Não, eu acho que já falei demais, entendeu? Então, assim, eu só queria agradecer mesmo ao CEPAIA pelo convite, para que eu pudesse aqui, em nome do CRDH, né, do Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades, né, que nasceu Centro de Referência em Direitos Humanos e virou Desenvolvimento e Humanidades depois. Agradecer a toda a equipe do centro, né, porque todo esse trabalho não é feito só por mim, é por toda uma equipe, né, de professores, estudantes de pós-graduação. Agradecer aos movimentos populares que estão conosco, Edson Costa, Janete do Refavela de Camaçari, Dona Nildes do Espermacete de Barra do Pojuca, Andresa Belucci e Gil, que são aí as coordenadoras do GGB. Essa turma é que vai me dando as pistas, né? E assim, meu papel ali é mais de fazer ali a mediação mesmo, né? Usar da experiência que adquiri nos movimentos populares, né? Para fazer essa mediação, né? Para fazer essa mística que faz do centro essa referência, né? Mesmo do trabalho social. Esse centro ele é montado com base na lei, né? No Plano Nacional, no Programa Nacional de Direitos Humanos, que estabelecia que era a importância de criação de centros para justamente ser um centro de convergência dessas políticas e pesquisas em direitos humanos, assim, né, que prezam a condição humana, melhoria da condição humana, né? Então, eu só quero agradecer mesmo, CEPAIA, essa oportunidade de poder falar aqui, de poder difundir essas ideias, né, e dizer que o CRDH está de portas abertas a todos vocês. Assim, está em processo de recuperação do espaço físico, vai ter sua inauguração, já com o espaço Colaborar integrado ao projeto, né? E a gente espera que seja até o final desse mês de novembro, né? A ideia é ainda inaugurar durante o momento do movimento do Novembro Negro, talvez vá para dezembro, a gente vai depender aí das ações, mas está bem próximo já de ser entregue o prédio, né? E aí eu divulgo para todos quando nós formos ter a inauguração do espaço. Se for dia 4 de dezembro, a gente faz no Caruru. Vai ser. Isso, viu, Marcelo? Eu até cheguei a falar numa feijoada, mas o pessoal do Axé me disse, não, professor, tem que ser o Caruru, não pode ser feijoada, não. Aí, como eu respeito esses temas, não posso fugir, né? Aí eu perguntei, inclusive, a Janete, o que é que você acha? Ela disse, não, tem que ser o acarajé de Ançã nesse dia, não pode ser outra coisa, não.
Aí, se for dia 4, porque assim, ó, a gente tem que passar 3 datas para a governadoria, para a agenda do governador, que ele vai ser convidado, então tem que ter essa. Então, assim que a UNEB finalizar a obra, a gente vai informar a Secretaria de Ciência e Tecnologia que fará esse agendamento com a governadoria, né? Então, tem todo esse procedimento para a inauguração do CRDH, mas assim que inaugurar, a gente vai estar assumindo os trabalhos lá de novo, presencial e virtualmente. É isso. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, e nós que agradecemos a sua disponibilidade, o seu trabalho, o seu carinho com a universidade. E agora, fechando aqui com o público, né? Você está dizendo muito boa explanação, tem muita gente aqui, tem gente até chegando ainda, meu Deus. Tem aqui a Antônia está dizendo, é um assunto de grande relevância para o momento atual, parabéns a todos os participantes, grande contribuição para toda a sociedade, especialmente para nós negros, obrigada. Clesilda está dizendo, verdade, professor José Cláudio, que os espaços e o respaldo legal estejam como caminhos abertos e firmes para as nossas pegadas. Hoje já nos deparamos com muitos empecilhos, ela coloca, né? Flavinéia do Campus 14 está dizendo que está presente. José Carlos dos Santos Lima, Gabriel Santana, Bruna Souza, tanta gente bacana aqui nos acompanhando. E eu só tenho a agradecer a Carol da PROAF, que fez o acompanhamento técnico aqui, a nossa mediação tecnológica, a nossa assessora de gabinete, Rita Lopes, que tem nos assessorado aqui, também a toda a equipe da PROAF, né? Vou fazer um agradecimento especial ao final, mas a professora Thelma, Michele, Juliana, Luzia, toda a equipe PROAF que tem trabalhado arduamente nesse evento aqui todos os dias, né, Jaque? E é muito difícil, mas é muito gratificante, porque a gente vê o resultado positivo e a gente sabe que, às vezes, interfere diretamente na vida de pelo menos uma pessoa, mas isso faz uma diferença tão grandiosa e é muito importante a gente se preocupar com isso. Então, desejar a vocês muito boa tarde, muito obrigado de coração, estamos juntos sempre e a luta vai sempre continuar, porque nós somos resistência. Umbutu, um abraço a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Estamos à noite à volta, viu? Tem uma lista de frequência aí, quem estava participando da live está inscrito no SIGE, por favor, assinar a lista de frequência para obter a certificação. E à noite nós voltamos com mesas interessantes também sobre territorialidade, educação quilombola, saúde da população negra e tem lançamento de livro. A noite está cheia. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco.